A riqueza começa na sua mente. Surpreso de ver um tema como esse em um canal chamado Investidor Cético? Pois é verdade, começa mesmo na sua mente e nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê. Eu sou André Massaro e estou aqui para te dizer que se você não der uma arrumada na sua cabeça, o caminho rumo ao enriquecimento vai ficar bem mais difícil e tortuoso. E vou te dizer, essa coisa de a riqueza começar na sua mente não tem nada a ver com misticismo, nada a ver com pensamento positivo, nada a ver com lei da atração e nenhuma dessas coisas estranhas na linha esotérica. Tem a ver com pensamento crítico. O canal Investidor Cético surgiu do meu desejo de juntar os temas de finanças pessoais e investimentos com pensamento crítico. Pensamento crítico é um conjunto de técnicas e ferramentas usadas para analisar argumentos. Argumentos, por sua vez, são declarações compostas de premissas e uma conclusão. E com base em argumentos que nós formamos nossas crenças e tomamos as nossas decisões. Pensamento crítico é importante porque se você não compreender bem os argumentos, você vai tomar decisões erradas e vai formar crenças erradas. E são crenças erradas e decisões erradas que te desviam dos seus objetivos, e aí eu vou presumir que o enriquecimento é um dos seus objetivos. Mas a primeira coisa que eu quero dizer, e isso pode parecer um pouco óbvio, é que a riqueza é construída com base em trabalho e com base em investimentos. E não vem ao caso, pelo menos não para o contexto desse vídeo, se esse trabalho é moral ou imoral, legal ou ilegal. Sabendo disso, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que não importa o que o seu influenciador favorito te diz, é muito difícil construir riqueza só investindo. A grande maioria das pessoas que fala de riqueza na internet e que são ricas, porque algumas não são, construíram sua riqueza de alguma outra forma. Criaram negócios, vendem cursos, alguns fizeram carreiras profissionais bem-sucedidas. Eu mesmo não construí aquilo que eu tenho no mercado financeiro. Eu tive uma carreira profissional normal antes disso aqui que me permitiu ter alguma coisa para investir. Eu não estou dizendo que seja impossível construir um patrimônio só operando no mercado financeiro. Eu conheço algumas pessoas que começaram com pouco dinheiro e construíram uma verdadeira fortuna fazendo operações altamente especulativas e alavancadas, mas são casos muito raros. A maioria das pessoas combina a atividade profissional com investimentos bem-sucedidos, vai fazendo aportes ao longo do tempo, que ficam cada vez maiores à medida que a renda profissional vai aumentando e os investimentos potencializam o crescimento desse patrimônio. E um patrimônio grande pode até mesmo virar a fonte de renda principal da pessoa, mas tem que ser um patrimônio grande. A maioria das pessoas superestima de forma absurda o quanto dá para gerar de renda com investimentos. Por isso, o primeiro passo é que não se deve focar nos investimentos se o seu patrimônio ainda não é grande. Os investimentos são importantes, mas eles são auxiliares no processo de enriquecimento. Aquela pessoa que estuda tudo sobre mercado financeiro, mas não tem um patrimônio grande ou não atua profissionalmente no mercado financeiro, atrasa o próprio processo de enriquecimento ao focar nos investimentos e não na renda profissional. Aliás, me chama a atenção a quantidade de pessoas que me perguntam sobre determinadas ações e determinados conceitos de investimento, mas que têm um patrimônio pequeno e estão numa situação profissional cuja melhor definição seria um beco sem saída. Se o seu patrimônio é pequeno e se você não atua profissionalmente no mercado financeiro, focar nos investimentos vai ser, na maioria dos casos, um desperdício da sua energia mental. A segunda coisa são as famosas crenças limitantes. O pensamento crítico é muito bom para destruir a ingenuidade e o chamado pensamento mágico. Mas ele também é poderosíssimo contra as crenças limitantes. E sabe por quê? Porque a maioria das crenças limitantes são argumentos com falhas lógicas e com premissas erradas. Quer ver uns exemplos? Muita gente acha que a única forma de enriquecer é empreendendo. E aí justificam a própria situação dizendo que quem trabalha para os outros nunca enriquece e coisas do gênero. Bem, de fato, as listas de bilionários mostram que a maioria das pessoas ali são empreendedores ou herdeiros de alguém que empreendeu. Só que tem bastante gente em cargos elevados em grandes empresas ganhando entre salário e bônus valores de 6 dígitos por mês. Gente com carteira de trabalho assinada. Eu mesmo tenho algumas pessoas assim no meu círculo pessoal próximo, poderia aqui dar nome, sobrenome e endereço de pelo menos uns 10. Agora, obviamente, isso também vai depender da sua percepção do que é ser rico. Se para você uma pessoa que ganha 6 dígitos por mês não é rica, então desculpa aí, não está mais aqui quem falou. Nesse caso, o pensamento crítico funciona assim. Alguém apresenta o argumento, é impossível ficar rico trabalhando para os outros. Mas aí você descobre que tem gente ficando rica trabalhando para os outros, ainda que sejam poucas pessoas, e você descobre que naquele argumento a conclusão não segue as premissas.
Argumento refutado. Outros exemplos de crenças limitantes. Eu sou velho demais para ficar rico, meu tempo já passou. Ok, não vou ficar aqui tomando seu tempo contando inúmeros casos de gente de sucesso que só acertou em idade avançada. Ou então, eu nunca vou ficar rico porque eu não tenho estudo ou porque eu não estudei em uma escola de elite. Bom, esse é o argumento mais furado de todos. Tem um monte de gente que construiu fortunas por aí sem ter estudo nenhum, nunca pisou numa escola. Esse argumento é refutado instantaneamente, mas ainda assim tem gente que acredita nisso e não deixa o seu próprio potencial se manifestar. Enfim, a lista de crenças limitantes é potencialmente infinita e grande parte delas vai cair por terra se você fizer essa análise de premissas conclusão, que é o que o pensamento crítico faz. Eventualmente, uma crença limitante pode se provar verdadeira. Por exemplo, eu sou um cara de quase 2 metros de altura. Eu adoraria ser piloto de Fórmula 1, mas acho que nessa encarnação não vai rolar. Como eu testo essa crença limitante? No meu caso é simples, basta eu tentar sentar em um carro monoposto qualquer e ver o que vai acontecer. Rapidamente eu descubro que aquela crença não é apenas uma crença, mas sim um fato. Então, se eu quiser ter a vida de riqueza e glória de um piloto de Fórmula 1, é melhor eu procurar outro caminho para isso. A última coisa que eu quero falar é sobre traços de personalidade. Esse é um tópico controverso porque muitos experts em psicologia e neurociência afirmam que os traços de personalidade são estáveis, ou seja, são basicamente imutáveis. Mas ainda que sejam imutáveis, a gente pode ao menos tentar contornar limitações da nossa personalidade por meio de comportamentos e da formação de hábitos. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter uma facilidade natural para ganhar dinheiro? Bem, tem gente no mundo acadêmico tentando entender isso. Em 2022, um grupo de pesquisadores alemães das áreas de economia e psicologia publicaram um artigo chamado Os Traços de Personalidade de Milionários que Construíram Sua Fortuna e daqueles que a Herdaram. Essa pesquisa chegou a conclusões interessantes. Segundo os autores, entre os milionários que construíram as próprias fortunas, havia uma prevalência de 4 traços de personalidade: a tolerância ao risco, a abertura a novas experiências, a extroversão e a diligência. O termo original em inglês é conscientiousness, que é uma palavra que não tem uma tradução direta para o português, mas é aquele traço de personalidade que junta consistência, disciplina e perseverança. Então, para facilitar, vamos chamar de diligência. E agora a pergunta que não quer calar: será que uma pessoa que não tem esses traços pode desenvolvê-los? Será que uma pessoa como eu, que é cronicamente introvertida, totalmente avessa ao risco, tem alguma chance? Será que é possível compensar esses traços de personalidade adotando determinados hábitos e comportamentos? Por exemplo, eu sou cronicamente introvertido, mas em situações profissionais eu poderia virar uma chavinha interna e funcionar pelo menos temporariamente como extrovertido. Bom, na verdade eu já faço isso. E se eu faço, qualquer um consegue fazer. Essa questão dos traços de personalidade é particularmente interessante, pois grande parte das características que são usualmente associadas a pessoas que conquistaram grandes fortunas, como resiliência, disciplina e controle dos impulsos, estão inseridas dentro desses traços de personalidade. Talvez a gente não consiga mudar a própria personalidade, mas podemos, conforme a nossa conveniência, contornar essas limitações. E se você tem interesse nesse assunto da relação da nossa mente com o dinheiro e gostaria de saber por que algumas pessoas parecem ter uma facilidade natural para ganhar dinheiro, eu quero te deixar esse outro vídeo do canal como sugestão para você assistir. Até a próxima, não se esqueça de se inscrever no canal e ceticismo sempre!